Houve um tempo nas eras primordiais em que a humanidade não olhava para o céu em busca de mapas, mas sim de espelhos. Os deuses, em sua infinita sabedoria cósmica, haviam tecido no firmamento um arquétipo para cada uma das 12 jornadas da alma, e em um ponto exato do caminho, após a introspecção e o trabalho de Virgem, eles colocaram uma imagem singular: a balança. Não um animal feroz, nem um caçador, mas um instrumento de medida. Pense por um momento. Por que a balança está suspensa nas estrelas? Qual é o peso que ela mede? É o peso das escolhas, o peso da justiça contra o peso do desejo. O peso do eu contra o peso do outro. Navegamos por um mundo de polaridades, onde cada sim é um não disfarçado para alguma outra possibilidade. E neste signo, Libra, essa dualidade se manifesta na sua forma mais intensa, mais elegante e, ironicamente, mais paralisante. Há um mito, um estereótipo que paira sobre o libriano, sussurrando que ele é fraco, que ele é eternamente indeciso. Mas e se a verdade oculta for mais profunda? E se essa indecisão for, na realidade, a manifestação de um superpoder cósmico, a habilidade rara de enxergar todas as faces de um cubo, de sentir o impacto de uma decisão, antes mesmo que ela seja tomada? Hoje, vamos mergulhar no coração de Vênus, desvendando o labirinto mental de Libra, para entender por que aqueles que buscam a mais pura harmonia são, ironicamente, os mais atormentados pela necessidade de escolher. É um convite a olhar além do charme superficial e decifrar a busca filosófica que transforma uma simples decisão em uma complexa arte de pesar o cosmos. Para compreender o enigma da indecisão libriana, precisamos recuar no tempo, até as raízes mais profundas da astrologia. Libra é o único signo do zodíaco representado por um objeto inanimado, a balança. Isso por si só já é um mistério simbólico, pois a maioria dos signos evoca a força bruta, a natureza ou a animalidade. A balança, por outro lado, evoca a lei, a civilidade e a razão. Historicamente, Libra não é um signo tão antigo quanto seus vizinhos. Em tempos babilônicos, e até mesmo no período grego mais arcaico, essa área do céu era frequentemente associada às garras do signo de Escorpião, a poderosa força que vem logo a seguir. A constelação de Libra só se separou e ganhou identidade própria como a balança de forma mais definitiva pelos romanos, que associavam a Justitia, a deusa, mas a origem mítica, mais pungente, que toca a alma de Libra, está ligada à deusa Astreia. Nos mitos gregos, Astreia era a última dos imortais a viver na Terra durante a Idade de Ouro, um período de perfeição, paz e harmonia, onde não havia maldade nem desigualdade. Ela era a personificação da justiça e da inocência. No entanto, à medida que a humanidade decaía para as idades de prata, bronze e ferro, a maldade, a guerra e a injustiça se tornaram insuportáveis. Astreia, incapaz de suportar a desarmonia crescente, abandonou a terra e ascendeu ao céu. Ela levou consigo seu instrumento de trabalho, a balança da justiça. Essa é a primeira grande chave para a indecisão de Libra. O libriano carrega em seu DNA arquetípico a memória de uma idade de ouro perdida. Sua alma anseia por um tempo onde a escolha não era necessária, porque a perfeição já existia. A indecisão, portanto, é a recusa inconsciente em viver em um mundo imperfeito, onde qualquer decisão sempre implicará a perda de uma possibilidade harmoniosa. O regente Vênus e o elemento ar Libra é regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza, da arte
e da harmonia. Enquanto a Vênus de Touro busca a beleza sensual e material, a Vênus de Libra busca a beleza estética e relacional. Ela quer que a vida seja uma obra de arte, equilibrada, simétrica e agradável aos olhos e ao espírito. A decisão, para Libra, não é apenas um ato funcional, é um ato estético. Escolher o que é errado, ou feio, ou desarmonioso, é uma dor estética e moral para este signo. Adicione a isso o elemento ar. Libra é um signo de ar, o que o torna mental, intelectual e sociável. O ar governa a mente, a comunicação, a análise de ideias e a ponderação de perspectivas. É por isso que o libriano é tão inteligente e diplomático. Ele consegue, de forma natural, colocar-se no lugar do outro e ver a questão sob múltiplos ângulos. O problema surge quando essa capacidade analítica se torna excessiva, transformando-se em uma paralisia por análise, onde o cérebro, tal como a balança, continua a ponderar, incapaz de parar o movimento oscilatório entre as opções. O desejo de justiça e beleza, Vênus, é processado pela mente ar, gerando a necessidade de examinar o infinito número de prós e contras de cada lado. Assim, a indecisão libriana não é falha de caráter, mas a consequência lógica e complexa de seu imperativo arquetípico: restaurar a harmonia perdida, mesmo que a escolha signifique arriscar quebrá-la. Para a astrologia moderna e psicológica, Libra representa o exato ponto do zodíaco onde o foco se move do eu Áries à Virgem para o nós Libra Peixes. O libriano só se entende e só se define em relação ao outro. Esta é a sua casa 7, o setor dos relacionamentos, parcerias e do casamento. É o ponto onde o signo aprende que a vida não é uma jornada solitária, mas uma dança constante entre duas forças. A balança não pesa apenas duas opções de menu. Ela pesa as consequências relacionais e sociais de cada escolha. O medo de desagradar e a sombra do eu, o primeiro motor da indecisão. E talvez o mais doloroso. É o medo de ferir ou desagradar o outro. Como o libriano se define pelo relacionamento, o conflito ou a desarmonia com o parceiro, amigo ou grupo, é sentido como uma ameaça à sua própria identidade. Ele não é apenas gentil, ele é um evitador de conflitos. Quando confrontado com uma escolha, a primeira coisa que a balança pergunta não é o que eu quero, mas sim quem eu magoarei ou decepcionarei se eu escolher isso. Ele analisa as duas opções, por exemplo, ir à festa de um amigo ou ficar em casa com o parceiro. A indecisão nasce do esforço hercúleo de tentar encontrar uma solução que satisfaça ambos, mas que, na maioria das vezes, resulta em não satisfazer ninguém menos, nem mesmo a si próprio. É neste ponto que a sombra de Libra se revela. Ao tentar agradar a todos e manter a paz externa a qualquer custo, o libriano corre o risco de anular a própria vontade. Ele se perde no processo de mediação e a balança, que deveria pesar o justo, acaba pendendo para o lado do silêncio ou da omissão, simplesmente para adiar a inevitável desarmonia. O ficar em cima do muro não é preguiça, é uma estratégia de autopreservação, que no fundo esconde uma profunda dificuldade em afirmar o próprio desejo. Curiosidade espiritual 1. A astrologia ensina que o Sol, que representa a vontade e a essência do indivíduo, está em queda no signo de Libra. Isso significa que a energia de autoafirmação e foco no eu qualidades solares não se manifesta naturalmente neste signo.
O libriano precisa fazer um esforço consciente para focar em suas próprias necessidades. E é por isso que a indecisão é tão desafiadora. Ela é um sintoma da queda do sol, onde a voz interior do desejo é facilmente abafada pelo coro das vozes externas. O efeito espelho e a projeção, o signo de Libra, se opõem diretamente a Áries, o signo do eu sou, da ação impulsiva e da autoafirmação. Áries age e depois pensa. O relacionamento de oposição entre eles e raramente é o eixo age da no tempo identidade e da parceria. O libriano, em sua busca por equilíbrio, projeta em seus parceiros aquilo que sente falta em si. Se é fraco em afirmar-se, busca um parceiro forte Áries. Se tem dificuldade em decidir, busca alguém que tome as rédeas. A indecisão, nesse contexto, pode ser uma procura inconsciente por um juiz externo. O libriano não quer apenas um conselho. Ele deseja que o outro assuma a responsabilidade pela escolha. Se a decisão for ruim, a balança interior está limpa. A culpa pode ser sutilmente deslocada. Esta é a manifestação menos evoluída do signo, onde a busca por justiça se transforma em uma fuga da responsabilidade pessoal. Curiosidade espiritual 2. Na Cabala, o caminho de Tiferet, beleza, harmonia, que ressoa com Vênus, Libra exige que a alma encontre o ponto médio entre o rigor e a misericórdia. A indecisão de Libra é a busca por este ponto médio filosófico. O desafio é que a vida muitas vezes não oferece um ponto médio confortável. O elemento ar e a paralisia da lógica Libra é um signo de ar cardinal. Arin significa mente, intelecto, racionalização e sociabilidade. O libriano pensa demais. Ele tem um turbilhão de ideias e perspectivas na cabeça. Cardinal significa iniciativa. É a energia de começar algo novo, como o início do outono no hemisfério norte. Essa combinação, o libriano quer começar algo e paradoxal. Ele tem um impulso de iniciar, mas o ar o obriga a analisar o infinito antes de dar o primeiro passo. A indecisão não é a falta de iniciativa, a qualidade cardinal, mas a superracionalização da iniciativa, a qualidade de ar. Para o libriano, a indecisão é a ponderação contínua de um advogado cósmico. Ele levanta a tese, a antítese, a síntese e então começa o processo de novo, pois sempre há mais um ângulo a considerar. Curiosidade espiritual 3. A balança, na verdade, não está equilibrada quando está parada, mas sim quando está em movimento constante e simétrico. O equilíbrio de Libra é dinâmico, não estático. A indecisão é o momento em que a balança se move tão rapidamente entre os lados que de fora parece estagnação. A escolha acontece quando um dos pratos, por um microsegundo, vence a inércia mental. O vício da estética e a busca pela perfeição, regido por Vênus. Libra tem uma conexão íntima com a beleza, a simetria e a perfeição estética. A decisão para este signo deve ser não apenas justa, mas também bela. Imagine um libriano escolhendo a cor de uma parede ou um móvel. A indecisão é excruciante, porque ele não está apenas comparando dois tons de bege. Ele está avaliando qual tom criará a harmonia visual e energética perfeita no ambiente. Um tom ligeiramente mais frio pode quebrar a simetria com a luz. E isso, para a alma libriana, é um erro cósmico. Transporte esse vício da estética para as grandes decisões da vida. Carreira, qual caminho é mais elegante e socialmente aprovado, mesmo que menos satisfatório. Relacionamento. Qual parceiro compõe a imagem de casal perfeita
aos olhos do mundo. Moralidade. Qual atitude é a mais justa e impecável em sua execução? A indecisão, nesse caso, é o preço da perfeição. O libriano adia a escolha porque teme que o ato de decidir revele uma imperfeição na realidade ou em si mesmo. Curiosidade espiritual 4. Na mitologia egípcia, o coração do morto era pesado contra a pena de Maat. A deusa da verdade, da justiça e da ordem cósmica Maat é o princípio do equilíbrio. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ou seja, se estivesse cheio de más ações, o morto era devorado. O libriano carrega essa balança de Maat. Cada decisão é um julgamento de valor moral que ele teme não passar. A indecisão é a recusa em colocar o próprio coração para ser julgado. O paradoxo da liberdade libra é o signo da liberdade relacional e social. No entanto, o ato de decidir é, paradoxalmente, um ato de restrição da liberdade. Ao escolher A, o libriano renuncia A, B, C, D e todas as outras possibilidades. A dor da renúncia é tão forte quanto o prazer da aquisição. Para a mente de A, que valoriza todas as perspectivas e possibilidades, o ato de fechar a porta para uma opção é sentido como uma perda dramática de potencial e harmonia. Curiosidade espiritual 5. Em termos de numerologia astrológica, Libra rege a casa 7, o relacionamento. O número 7, em sua essência, está ligado à busca pela verdade e à análise. A indecisão de Libra é a análise do número 7 levada ao extremo, onde a busca pela verdade absoluta, na escolha, se torna mais importante do que a própria ação. O libriano é um ser profundamente ético e intelectualizado que sofre com o fato de que a vida real opera no campo da relatividade e da ação. Ele não é indeciso por capricho, mas por um rigor filosófico que insiste em pesar cada migalha de consequência, em um esforço desesperado para provar que a perfeição e o equilíbrio são, sim, possíveis neste plano existencial. Chegamos ao cerne da questão, ao ponto de iluminação que transforma a indecisão de Libra de uma fraqueza em uma missão de alma. O que o libriano precisa entender é que sua balança foi colocada no céu para pesar os outros, e não a si mesmo. A balança não é apenas um símbolo de hesitação, é o símbolo da justiça cósmica. Sua função arquetípica é agir como um mediador entre forças opostas e um árbitro de conflitos. O libriano evoluído não é aquele que decide rapidamente, mas aquele que usa sua paralisia analítica para, finalmente, realizar o julgamento. Imagine a cena. A vida apresenta a Libra 2 pratos, E e B. A pessoa não evoluída fica paralisada, oscilando entre o medo de magoar e o medo de perder B. Mas o despertar cósmico de Libra acontece quando ele entende a verdade inerente à sua regência. O valor que ele está buscando não está nos pratos, mas sim na qualidade da sua ponderação. A revelação, o equilíbrio dinâmico, o verdadeiro equilíbrio, não é estático, ele é dinâmico. Não é a balança que está parada no centro, mas sim a balança que se move continuamente para ajustar e realinhar os pesos. A indecisão é o sintoma da crença errônea de que o equilíbrio é um estado a ser alcançado de forma definitiva. A iluminação de Libra é a compreensão de que o equilíbrio é um processo contínuo, uma arte de ajuste que exige ação para ser mantida. A escolha, que antes era uma ameaça, a harmonia torna-se o instrumento de sua criação. Quando o libriano escolhe conscientemente um lado, ele não está destruindo o equilíbrio, ele está
criando um novo ponto de equilíbrio. Ele usa sua mente de ar para analisar, sua diplomacia para comunicar a escolha e sua Vênus para garantir que a transição para o novo estado seja a mais graciosa e justa possível. O exílio da balança. O signo de Libra é o único que não é representado por uma criatura viva. O que isso nos diz? Diz que a balança é imparcial. Ela não tem coração nem ego, ela é pura função. A alma libriana, ao se identificar com essa função, deve aprender a separar o peso da opção Sua grande do peso da revelação emoção. É usar o intelecto, ar, para transcender a necessidade pessoal, eu, e tomar a decisão que serve ao bem maior, a beleza da ordem e a lei justa. O momento de virada é quando a pessoa de Libra para de perguntar: o que me deixará seguro e amado? E começa a perguntar: qual é a escolha mais ética, justa e bela neste momento, independentemente do resultado pessoal? A indecisão se dissolve quando o ideal de justiça se sobrepõe ao medo de conflito. O libriano não é um eterno indeciso, mas um eterno juiz. E um juiz, por mais que pondere, precisa, em algum momento, bater o martelo. A revelação é que a ação não quebra a harmonia. Ela a forja. Para ir além da indecisão cotidiana, precisamos mergulhar nas dinâmicas mais profundas que alimentam o arquétipo libriano, os ciclos, as combinações e a filosofia da justiça. Os ciclos e a cruz cardinal Libra é um signo cardinal, o que significa que é uma energia de início, de arranque. No zodíaco, ele pertence à cruz cardinal, juntamente com Áries, início da primavera, outono, Câncer, início do verão, inverno e Capricórnio, início do inverno. Verão. Áries, fogo cardinal. Inicia pela ação impulsiva, eu começo. Câncer, água cardinal. Inicia pela emoção e nutrição, eu sinto e protejo. Capricórnio, terra cardinal. Inicia pela estrutura e ambição, eu construo e realizo. Libra, ar cardinal. Inicia pelo pensamento e relacionamento. O impulso cardinal de Libra é sempre de iniciar uma relação ou um acordo. Ele não quer ser o solitário, mas sim o ponto de encontro. A indecisão, nesse contexto, é um travamento da energia cardinal pelo excesso de ar. O carro está pronto para arrancar, mas o motorista, a mente fica revisando o mapa infinitamente, temendo que a rota escolhida possa ofender um passageiro ou levar a uma paisagem menos que perfeita. A aplicação desse conhecimento é: o libriano precisa confiar na sua capacidade de iniciativa, mesmo que ela seja direcionada para a esfera social. Seu insight inicial sobre o que é mais justo ou harmonioso é, muitas vezes, correto. A dúvida nasce na execução e no medo da reação do outro. O papel do regente Vênus na indecisão estética. A regência de Vênus sobre Libra é central para o seu amor pela beleza. No entanto, o lado sombra dessa regência é o materialismo e a superficialidade. A indecisão pode se manifestar na escolha entre o que é profundo e o que é belo. Exemplo: o libriano pode se sentir dividido entre um parceiro que o desafia intelectualmente, mas que não é esteticamente ideal, Vênus não satisfeita, e outro que é visualmente perfeito, mas superficial. A balança oscila porque ela busca a harmonia total. O parceiro deve ser intelectualmente estimulante, eticamente impecável, socialmente aceitável e esteticamente deslumbrante. Curiosidade espiritual 6. Na astrologia védica, Jyoti. Libra está associado a Shukra Vênus, que representa a beleza, o conforto, o luxo e a devoção bhakti. A indecisão do libriano, sob esta ótica, é o conflito entre o desejo de conforto material luxo e o desejo de devoção e beleza
superior espiritualidade. O libriano se atrasa porque ele quer ter os dois. Ele quer o belo e o verdadeiro, o material e o espiritual, na mesma escolha. A astrologia psicológica e o efeito transferência. A astrologia psicológica de Jung vê a indecisão como uma manifestação de um ego não centrado, como o libriano aprende a se definir pelo outro casa 7. A decisão se torna um ato de transferência de responsabilidade. A indecisão é o eu não sei quem sou fora do meu relacionamento com você. O processo de crescimento para Libra é a individualização, onde ele precisa resgatar a energia de sua oposição, Áries, para aprender a tomar decisões baseadas em sua vontade autônoma. O desafio é aprender a dizer eu escolho em vez de nós devemos escolher, ou qual seria a escolha mais justa para o grupo? Curiosidade espiritual 7. Libra rege os rins, órgãos que filtram e mantêm o equilíbrio químico e hídrico do corpo. O corpo reflete a alma. A indecisão mental libriana, a dificuldade em filtrar as opções e equilibrar as escolhas, manifesta-se fisicamente como uma tendência a problemas renais ou de balanço interno. A saúde de Libra está intrinsecamente ligada à sua capacidade de soltar o que não serve e decidir o que reter. O desafio da finitude e o julgamento pessoal, uma das dores ocultas da indecisão libriana, é o desafio da finitude. A mente de ar pode teorizar sobre o infinito de possibilidades, mas a vida exige a finitude de uma escolha. Para o libriano, a indecisão é uma forma de rejeitar a limitação imposta pela realidade. Enquanto ele não escolhe, todas as opções permanecem perfeitas e potenciais. No momento em que ele escolhe, a opção se torna real e, portanto, imperfeita. A indecisão é a recusa em matar o potencial em prol da realidade. Curiosidade espiritual 8. A balança Libra é um símbolo da maturidade do zodíaco. É o ponto em que o indivíduo deve parar de pensar apenas em si e considerar a comunidade. A indecisão, na verdade, força o libriano a amadurecer a mente, a considerar o longo prazo e o efeito dominó de cada escolha. É um processo doloroso, mas que, se abraçado, o torna um dos mais sábios e ponderados árbitros do zodíaco. Curiosidade espiritual 9. Os librianos, por amarem a beleza e a sociabilidade, podem desenvolver uma tendência ao consumismo excessivo, a Vênus exacerbada. A indecisão na hora de comprar algo é a mesma da vida. Eu compro o que me faz feliz, eu ou o que é mais socialmente aprovado, bonito. Outro, estética. O dilema se repete em todas as esferas. O libriano, em sua essência, não é fraco. Ele é um visionário da harmonia. Seu desafio não é simplesmente decidir, mas sim aceitar que a harmonia total e perfeita é um ideal a ser perseguido e não uma condição inicial da vida. O ato de escolher é o ato de assumir sua própria régua de justiça e agir de acordo, sabendo que, inevitavelmente, a balança real sempre exigirá um novo e contínuo ajuste. É um convite para transformar o pesar excessivo em poder de julgamento consciente. Aqui, desvendamos 15 aspectos profundos e pouco conhecidos que dão corpo à alma libriana, conectando a indecisão com mitos e simbolismos cósmicos. 10 segredos e curiosidades ocultas de Libra, a ponte entre Virgem e Escorpião. Libra está posicionado entre Virgem, o serviço, o detalhe, e Escorpião, a transformação, a morte e o renascimento. A indecisão de Libra é a hesitação na transição da inocência para a experiência profunda. O libriano hesita em sair da perfeição ordenada de Virgem
e mergulhar nas águas escuras da transformação de Escorpião. É a pausa antes do salto evolutivo. O Sol em queda e a necessidade de espelho. A queda do Sol em Libra, já mencionada, é a chave para a dependência do outro. O Sol, eu. Vontade só se sente confortável quando refletido e validado por um parceiro ou pelo consenso social. A indecisão é o medo de que a escolha solitária não seja luminosa o suficiente aos olhos do Vênus mundo. E o mistério da androginia. A Vênus, que rege Libra na mitologia mais antiga, é por vezes associada a uma figura de equilíbrio sexual ou andrógena, onde as energias masculina e feminina se integram perfeitamente. A indecisão pode ser vista como a dificuldade em afirmar uma polaridade ação masculina ou a outra recepção feminina, buscando a síntese antes de qualquer manifestação. O eixo Áries-Libra e a guerra ponderada. Enquanto Áries rege a guerra impulsiva, Libra rege a diplomacia e a guerra legalizada. A indecisão do libriano é um infinito processo de negociação, antes que a guerra-decisão seja declarada. Ele prefere gastar toda a energia na mesa de negociações do que no campo de batalha. A conexão com Saturno exaltado, Saturno, o planeta da estrutura, da lei e do tempo, encontra-se em exaltação em Libra. Isso significa que a lei e a ordem têm seu melhor desempenho aqui. A indecisão é a exigência saturnina de que a escolha seja não apenas harmoniosa, mas também legal, correta e duradoura. Ele hesita porque quer que sua decisão seja uma lei imutável. O número 6 na numerologia. Libra é o sexto signo na ordem zodiacal de Áries a Peixes. O número 6 na numerologia rege a harmonia, a família, a responsabilidade e o sacrifício. A indecisão libriana é a manifestação do 6 que, ao invés de aceitar o sacrifício de uma opção, tenta abraçar todas as responsabilidades para manter a paz no ninho, família, grupo. Libra e a deusa Têmis. A balança é frequentemente associada a Têmis, a titã grega da lei divina e da ordem natural. Têmis era conselheira de Zeus. A indecisão libriana reflete o conselho infinito e cauteloso de Têmis. Ela não age. Ela pondera o ideal antes que o deus da ação As Júpiter múltiplas faces ou de Zeus Vênus. possa executar. Vênus Não é apenas a deusa do amor romântico. Ela é também Afrodite Urânia, a Vênus celestial do amor puro e idealizado, e Afrodite Pandemos, a Vênus popular do amor físico e social. A indecisão libriana é a luta entre a Vênus Urânia, que busca a escolha perfeita, ética e ideal, e a Vênus Pandemos, que busca a escolha popular, socialmente aceitável e agradável. A influência do oposto. O Marte em domicílio. Libra, O signo oposto, é o lugar onde Áries, essa energia é de regido ação por Marte ação. é mais guerra, desafiada. A indecisão é um enfraquecimento da vontade de Marte em Libra. Ele tem um instinto da ação cardinal, mas não a força bruta para executá-la. De forma unilateral, Marte em queda. A ponderação silenciosa. Librianos são ótimos em medição, mas péssimos em explicar o processo. A indecisão é, muitas vezes, um processo de análise intensa que acontece silenciosamente na mente. De fora, parece que eles estão apenas em dúvida. Por dentro, eles estão rodando um algoritmo complexo de custos-benefícios éticos e estéticos. Curiosidades adicionais, raras 5 fatos. Libra e o zodíaco chinês. O signo ocidental de Libra encontra afinidade com o animal chinês. O cão é conhecido por seu senso de lealdade, justiça e busca por paz e ordem social. A indecisão do cão,
Libra manifesta-se no esforço de manter a fidelidade a todas as partes envolvidas. O segredo do casamento sagrado, Hieros Gamos. Libra é o signo do casamento e da parceria, Hieros Gamos. A indecisão em escolher um parceiro é o medo de que a parceria escolhida não seja a união perfeita, que possa trazer a totalidade ao ser. Eles buscam a alma gêmea que possa finalmente parar a oscilação da balança. O desafio do ar impessoal. Por ser ar, Libra pode ser excessivamente impessoal em suas decisões, parecendo frio ou calculista. Ele se distancia emocionalmente para pesar melhor, mas isso pode ferir o outro. A indecisão é o conflito entre a necessidade de frieza analítica e o desejo de calor relacional. A ilusão da simetria. A busca libriana por simetria é levada ao extremo. Ele tentará até mesmo dividir problemas emocionais em partes perfeitamente iguais. A indecisão é a recusa em aceitar que, na vida, alguns problemas são assimétricos e exigem uma resposta não dividida. A força da elegância. O libriano evoluído não se apressa, mas quando decide, sua escolha é feita com uma elegância e uma diplomacia que minimizam o dano e maximizam a aceitação. A indecisão é o tempo de maturação necessário para que a ação seja executada com a maestria de Vênus. O arquétipo de Libra e sua famosa indecisão nunca foram tão relevantes quanto na nossa era moderna. Vivemos em um mundo de escolha infinita, menos desde a marca de café até a ideologia política menos. E isso transformou a vida em um grande e constante desafio libriano. A era da indecisão e a sobrecarga do ar hoje. A humanidade opera sob uma sobrecarga do elemento ar. A informação flui a uma velocidade vertiginosa, apresentando-nos não duas opções, mas centenas, a cada segundo. O dilema de Libra, o de pesar infinitas possibilidades, tornou-se a experiência. O libriano de hoje não é apenas o indivíduo nascido sob o signo, mas a própria sociedade, paralisada pelo excesso de dados e pela dificuldade em encontrar um ponto de verdade em meio ao caos. A indecisão de Libra nos ensina que o excesso de informação, ar, sem um centro de valores definidos, sol em queda leva à paralisia. O libriano contemporâneo é o espelho de nosso tempo, nos mostrando que a verdadeira liberdade não está na quantidade de opções, mas na capacidade de escolher com sabedoria e ética a partir de um centro autônomo. A justiça social e o dilema ético Libra rege a justiça e a lei na esfera coletiva. A indecisão libriana é vista no travamento dos sistemas jurídicos e políticos. As nações, assim como o indivíduo libriano, ficam presas na tentativa de agradar a todas as facções, de equilibrar o peso do passado com a exigência do futuro, resultando em uma estagnação que prejudica a todos. A energia de Libra nos convida a perguntar: o que é verdadeiramente justo? A indecisão, em sua face mais nobre, é a recusa em aceitar a solução fácil ou unilateral. Ela força o debate, a negociação e a diplomacia. O problema é quando essa busca por justiça se torna uma desculpa para a inércia moral, evitando o julgamento de valor que é necessário para a evolução da sociedade. A astrologia nos lembra que Saturno está exaltado em Libra, por uma razão. A ordem e a estrutura devem ser construídas através do acordo e da lei, não da força Áries. O desafio é que a lei precisa de um juiz que decida, e a hesitação em faz-clos é o que prolonga a injustiça. Transformação pessoal.
da paralisia à consciência. A jornada de autoconhecimento para Libra é a jornada do nós. Para o eu, no nós. Reconhecer a transferência. O primeiro passo é reconhecer quando a indecisão é uma tentativa de transferir a responsabilidade da escolha. O libriano precisa assumir o poder de sua própria Vênus, aprendendo que o que é belo para ele não precisa ser o belo para o outro. Abraçar a imperfeição. O segundo passo é aceitar que a harmonia perfeita não existe na forma estática, mas na forma do movimento de ajuste. Toda escolha gerará um desequilíbrio momentâneo, e o trabalho de Libra é restaurar o equilíbrio após a ação, e não antes dela. Desenvolver o selferiano, o libriano, precisa conscientemente invocar a energia de sua oposição, Áries, para desenvolver a ação rápida e a autoafirmação. Isso não significa se tornar impulsivo, mas sim injetar a força de eu quero na complexa análise de o que é justo. Quando Libra evolui, a indecisão se transforma em ponderação sábia. Ele ainda leva tempo, mas este tempo é gasto em análise eficiente e não em paralisia emocional. Ele se torna o diplomata mestre, que consegue equilibrar as necessidades de todos sem anular as suas próprias. A energia libriana atual nos ensina que a beleza do mundo emerge do caos aceito. A verdadeira harmonia não é a ausência de conflito, mas a capacidade de resolver o conflito com graça, ética e elegância. Nossa jornada pela balança nos revela que a indecisão de Libra é muito mais do que um traço de personalidade. É um dilema filosófico inscrito no céu. É o anseio da alma por um mundo de perfeição e justiça, que se choca com a dura realidade da polaridade e da escolha. Vimos que o libriano hesita porque é, acima de tudo, um juiz que se recusa a ser precipitado, um artista que se nega a criar uma obra de arte imperfeita, um diplomata que tenta evitar a guerra a qualquer custo relacional. Sua indecisão é, na verdade, a extrema consciência do impacto de cada sim e de cada não. A balança não foi colocada no cosmos para que ficasse parada, mas para nos lembrar de que o equilíbrio exige esforço contínuo. O libriano não está condenado a uma eterna hesitação, mas sim convidado a transmutar sua ponderação em poder de ação consciente. O verdadeiro aprendizado de Vênus não é buscar o ideal fora, mas sim tornar a própria escolha um ato de beleza e justiça. No momento em que você, libriano, escolhe a si mesmo, o universo encontra o seu centro e, por um instante mágico, a balança finalmente repousa, não na inércia, mas na graça da decisão tomada. Talvez o equilíbrio não seja o ponto de partida, mas sim o legado que deixamos após termos tido a coragem de escolher. Se você chegou até aqui, é porque essa jornada cósmica tocou algo dentro de você, assim como tocou em mim enquanto escrevia este roteiro. Aqui no nome do canal, eu exploro o universo invisível que conecta os astros, os números e a alma humana. A complexidade de Libra nos ensina que o autoconhecimento é a verdadeira chave para transformar fraquezas em superpoderes. Se quiser continuar viajando por esses mistérios comigo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas revelações astrais e deixe seu comentário. Qual parte deste vídeo mais falou ao seu coração? Você reconhece a sua indecisão como uma busca pela justiça? Até o próximo ciclo, e que os astros estejam ao seu favor.